Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto deste domingo, dia 5 de novembro, João 10, de 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode abatê-las da mão do meu Pai. Sempre houve uma comparação bíblica sobre pessoas, sobre ovelhas, sobre pastores. No Antigo Testamento, era comum o pastoreio. Pessoas que tinham os seus rebanhos e colocavam alguém preparado, alguém que tivesse condições de conduzir as ovelhas, de cuidar delas à frente do rebanho. E esta comparação, ela segue até o Novo Testamento. No Novo Testamento, então, Jesus se declara o pastor das ovelhas. Agora não é mais um pastor, é o pastor, é o único pastor. E ele diz que se tornam ovelhas desse pastoreio aquelas pessoas que creem no nome dele. Desculpe. Aquelas pessoas que creem que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus e que ele é o sumo pastor. Estas pessoas, elas são consideradas ovelha do grande e único pastor. E ele vai dizer que ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Quando ele fala, não há o que temer, porque as ovelhas sabem que é o pastor que está falando. Mas a grande verdade aqui é esta, que elas, as ovelhas, têm a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu já falei aqui em outros momentos sobre pessoas que acham que precisam conquistar a sua salvação. E é claro que existem alguns textos que podem até nos conduzir a esse pensamento. Mas nenhum de nós tem poder, tem autoridade para conquistar essa salvação. Porque ela foi conquistada uma única vez por Jesus, quando ele derramou o seu sangue na cruz. E não apenas isso, quando ele, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. Então, Jesus nos garante que
quando nós cremos nele, ninguém pode tirá-las da sua mão. Então, ele joga por terra a teoria de que diz que eu posso ser salvo hoje, ser perdido amanhã, depois amanhã ser salvo de novo e depois ser perdido de novo, e este ioiô, ele vai e vem. Isso não existe. Quem aceita Jesus, quem se torna ovelha do sumo pastor, nunca mais se afasta dele, porque conhece a sua voz. E quando conhece a sua voz, obedece a sua voz. E obedecendo a voz do sumo pastor, estarão garantidas para sempre. E ele vai continuar dizendo que quem envia estas ovelhas para ele é o próprio Deus. E ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer a vontade de Deus. Ninguém tem poder para mudar aquilo que Deus planejou. Deus planejou a sua salvação. Deus planejou a minha salvação através de Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos ovelhas dele, nunca mais vamos nos afastar dele. E aqueles que se afastam é porque nunca foram ovelhas de Jesus. Estiveram juntos das ovelhas, pastaram com as ovelhas, caminharam com as ovelhas, mas nunca foram ovelhas, porque as verdadeiras ovelhas nunca mais se afastam do seu pastor. Que este domingo seja um domingo de bênçãos para cada um de nós. Amém.